sempre lembra que o julgamento é sempre um momento, os animais que estão aqui disputando, então, a meu ver, cada um foi superando a categoria, mas volta, quando os animais voltam aqui, eles voltam com detalhes aqui, e aí, a meu ver, os dois cavalos aí das duas primeiras colocações, dois cavalos extremamente associados, dois cavalos que agradam demais. O primeiro cavalo hoje complementando o gesto, principalmente pelo movimento da perna, e o cavalo de quarto também, um cavalo de muita virtude aí na montada, mas não tendo hoje a mesma qualidade da coordenação dos três cavalos à frente, o movimento da mão, pode observar, ele já peca um pouquinho na chegada da mão em relação ao solo, e pecando principalmente o outro também na estabilidade um pouquinho melhor, mesmo que ele tenha muita virtude, mas o julgamento sempre é comparativo. E quando a gente coloca o cavalo de segundo na segunda colocação, o alazão parece mais com ele no movimento. O cavalo que destoou um pouquinho mais na coordenação foi o quarto cavalo, apesar de ter muita virtude, ter muita qualidade da sela, mas aí o gesto, ao nosso ver, do cavalo de terceiro lugar se assemelha mais ao segundo na coordenação e no movimento anterior como um todo, principalmente não na chegada, mas na estabilidade. Pode parar o quarto cavalo, muito obrigado. E 2 e 3, aí os dois cavalos, quando a gente vai sempre numa crescente, o cavalo de segundo já ganha no quê? Na mão, ganha na chegada do anterior ao solo. Todos os dois a pega, tanto o segundo quanto o terceiro, quando voltaram nesse grande aí, é o engajamento da perna. Todos os dois poderiam colocar a perna um pouquinho mais dentro da massa, tanto o segundo quanto o terceiro cavalo. Agora, o segundo tem diagrama melhor, o segundo tem cômodo melhor, o segundo faz transições com mais naturalidade, chega com a mão mais sempre circular em relação ao solo e ainda ganha no cômodo aí, por isso a nossa definição. Pode parar o terceiro, muito obrigado. E 1 e 2, aí realmente dois cavalos excepcionais aí, então a gente tem que ir no detalhe. Se a gente começa a avaliar diagrama, não é por aí que a gente vai definir um em relação ao outro. Qual que é a diferença do cavalo de primeiro hoje? São dois detalhes aqui, é o movimento posterior. Observe a alavanca do cavalo de primeiro, como que ele está articulando, elevando mais dentro da massa. O segundo cavalo a gente já enxerga hoje um pouquinho já reto, ele mais atrasado. Então, mais potente o primeiro, mais articulado o primeiro cavalo. Se a gente observar, ele leva o posterior mais à frente. E o outro detalhe, mesmo que seja pequeno, é um pouquinho de temperamento sela. O cavalo de primeiro tem um pouquinho mais de calor, você encosta hoje aqui nesse tipo de piso, ele rompeu mais comigo, então, dentro de dois cavalos extremamente associados, dois cavalos muito bem adestrados aí, parabenizar os dois apresentadores. Detalhe na perna posterior, articulação e ligeira vantagem de temperamento, por isso a opção do primeiro em relação ao excepcional cavalo com muito potencial aí na segunda colocação. Pode parar, parabéns ao proprietário e apresentador.